Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maurício Santos. Vou apresentar aqui as alterações ocorridas na última semana na legislação tributária federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio vai abordar os aspectos referentes à legislação estadual e, na sequência, depois, por último, o colega André quanto às alterações na legislação previdenciária. O primeiro tema que temos aqui na legislação tributária federal, gostaria de trazer à tona, é quanto à Lei Complementar de número 193. Esta lei complementar, ela acabou instituindo o programa de reescalonamento do pagamento de débitos apurados no Simples Nacional. Com isso, então, as empresas que possuem débitos no Simples Nacional, apurados no Simples Nacional, cujo vencimento do tributo foi até fevereiro, mês passado, no caso, ela pode incluir neste parcelamento esses débitos com redução de multas e juros e dos encargos legais. Esse programa ele comporta diversas modalidades. Essas modalidades elas prevê uma entrada que vai entre 1% a 12,5% do valor da dívida consolidada, sendo esse valor pago em 8 parcelas, e o restante em até 180 parcelas, com reduções de multas que vão entre 65% a 90% das reduções das multas e juros, e reduções que vão entre 75% e 100% dos encargos legais. Tanto a modalidade quanto as reduções aplicáveis das multas, juros e encargos legais, elas se dão de acordo com a redução do faturamento do contribuinte entre o período de março a dezembro de 2020 em comparação ao mesmo período de 2019. Então, se a empresa teve um faturamento reduzido nesse período, ela acaba sendo beneficiada por essa lei, porque acaba tendo reduções nas multas, juros e encargos legais. Se a empresa teve aumento de faturamento, ela também pode se beneficiar dessas reduções, porém é pelas reduções mínimas. Tá? Uma ressalva ainda quanto ali aos prazos, as quantidades de parcelas, não se aplica ali aquele limite de 180 no caso dos débitos de contribuições previdenciárias. Por ser um limite constitucional, nesse caso aí se aplica ao limite máximo de 60 parcelas. Então, o contribuinte que optar por incluir os seus débitos nesse programa de parcelamento, ele tem que fazer essa manifestação até o último dia útil de abril, que é até o mês que vem. Outro ponto que tenho aqui a comentar é quanto à instrução normativa de número 2070. Essa instrução normativa ela altera outra instrução que é a número 599 de 2005, a qual dispõe sobre a apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado por pessoa física. Pois bem, essa alteração aqui, na verdade, ela veio adequar a legislação a uma matéria que já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça. O que ela dispõe? Que a isenção do imposto de renda apurado sobre o ganho de capital na venda de imóvel residencial, quando esse produto for destinado à aquisição de outro imóvel residencial, também se aplica quando eu vender o meu imóvel e utilizar esse valor para quitar outro imóvel que eu já possuo e tenho adquirido ele a prazo. Então, antes essa possibilidade ela era vedada quanto à aplicação dessa isenção pela Receita Federal e agora ela acabou adequando a sua legislação. Por fim, aqui eu gostaria de fazer um outro comentário quanto à lei de número 14.148. Esta é uma lei do ano de 2021, mas que agora, na última sexta-feira, no dia 18 de março, acabou sendo promulgado o seu artigo 4º. Quando da publicação desta lei no Diário Oficial, lá em 2021, esse artigo ele havia sido vetado, mas agora, como ele foi promulgado, então passa a ter vigência. Ele dispõe que as pessoas jurídicas que atuam nos ramos de eventos, elas terão
o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social reduzidas a zeros no prazo de 60 meses após a vigência desta legislação. Então estes seriam os comentários que eu tinha a transmitir aos senhores quanto às alterações na legislação tributária federal. E agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que vai abordar quanto às alterações na legislação estadual. Boa semana a todos, um abraço. Bom dia a todos. A partir de agora vamos destacar as principais alterações da legislação do ICMS do Rio Grande do Sul e também uma legislação municipal de Porto Alegre publicadas na semana passada. Vamos começar com a alteração da tributação do ICMS sobre combustíveis. A Lei Complementar número 192, publicada no Diário Oficial Extra do dia 11 de março, define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior. A incidência única não alcança todos os combustíveis, mas somente os seguintes: gasolina e etanol anidro combustível, diesel e biodiesel, gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. Para a incidência do ICMS, dentre outras definições, será observado o seguinte: nas operações com os combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Então, no estado em que ocorrer o consumo, é que vai, então, ser cabível o imposto do ICMS dos produtos, combustíveis derivados de petróleo. Nas operações interestaduais entre contribuintes com combustíveis não derivados de petróleo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se, obviamente, a proporcionalidade que ocorre nas operações com mais mercadorias, ou seja, as demais mercadorias. Já nas operações interestaduais com combustíveis também não derivados de petróleo, agora destinadas a não contribuintes, o imposto caberá ao estado de origem. Então é importante esta alteração. Se for destinado ao contribuinte, então aplica-se a regra geral das demais mercadorias. Mas se for a não contribuinte, então o imposto caberá ao estado de origem, ou seja, da onde está saindo a mercadoria. Também as alíquotas do ICMS serão definidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, observando-se que serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser diferenciadas por produto. Também serão especificadas por unidade de medida adotada. Poderão ser reduzidas e restabelecidas no mesmo exercício financeiro. Já na definição das alíquotas, deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste destas alíquotas, e de 6 meses para os reajustes subsequentes. Enquanto não disciplinada a incidência do ICMS, de acordo com a Lei Complementar 192, agora publicada, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é em relação às operações com diesel será de até 31 de dezembro de 2022 em cada estado e no Distrito Federal a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor nos 60 meses anteriores à sua fixação. Por último, a tributação do ICMS sobre combustíveis definida na Lei Complementar 192 deverá ser disciplinada através de convênio do ICMS aprovado pelo CONFAS. Em relação à questão dos combustíveis, era esta a
alteração que gostaríamos de destacar. Agora, em relação a um assunto que já mencionamos na semana passada, a questão do registro de passagem nas entradas interestaduais de soja, a Fazenda Estadual publicou uma notícia no seu site no dia 14 de março de 2022, especificando que passará a exigir, a partir de 1º de abril de 2022, esse registro nas entradas interestaduais de soja quando as operações forem tributadas pelo ICMS. A notícia refere que a estiagem no Rio Grande do Sul e os impactos na safra, a entrada de soja de outra unidade da federação no estado do Rio Grande do Sul deve aumentar nos próximos meses. Diante do alto volume de créditos tributários do ICMS provenientes de outros estados na aquisição de soja, inclusive em alguns casos tendo como remetente empresas noteiras, ou seja, aquelas que emitem notas apenas para fazer documentar crédito para o destinatário ou situações até simuladas, né? A Receita Estadual então passará a exigir este registro de passagem nas entradas interestaduais de mercadorias quando as operações forem tributadas. Entre os objetivos estão a prevenção de fraude e a proteção dos produtores e da própria economia gaúcha. Dessa forma, passará a ser considerado inidôneo para todos os fins e efeitos fiscais o documento fiscal que não possuir o regime, ou melhor, o registro de passagem no posto fiscal do estado do Rio Grande do Sul, na hipótese de documentar a operação interestadual com soja. Depois tivemos a publicação de um decreto tratando de créditos presumidos, na verdade, prorrogação de 2 créditos presumidos até 30 de junho de 2023, desde que respeitada a vigência dos respectivos benefícios no estado do Paraná, quanto aos estabelecimentos fabricantes de colchões, camas box, estofados, travesseiros, espumas industriais e base box, e também aos estabelecimentos industriais fabricantes de formaldeídos e resinas sobre o valor do imposto devido na importação de matéria-prima, material intermediário ou secundário, inclusive material de embalagens importados ao abrigo do diferimento. Depois tivemos instruções normativas, pelo menos 2 instruções, tratando primeiramente da UIF do mês de abril de 2022, ou seja, foi publicado dia 16 de março no Diário Oficial, a Unidade de Incentivo do Fundopem, UIF-RS, para o mês de abril no valor de R$ 31,32. Já em relação aos taxistas optantes pelo MEI, tratando da isenção do ICMS, a instrução normativa estabelece que a isenção para estes beneficiários será requerida em nome da pessoa física, não pode ser requerido em nome de pessoa jurídica. Também, por outro lado, modifica procedimentos para o reconhecimento da imunidade da isenção do IPVA. Agora passamos então para a legislação do município de Porto Alegre. Houve uma importante publicação da Lei 13.028, tratando da mediação tributária. E aí incluído está o próprio ISSQN. Obviamente que não é exclusivamente o ISSQN, mas também o ITBI e também o IPTU. Então, conforme a publicação do Diário Oficial do município de Porto Alegre, ficou instituído então a mediação tributária e, para isso, criou-se a Câmara de Mediação de Conciliação Tributária na Secretaria Municipal da Fazenda, vinculada à estrutura da Superintendência da Receita Municipal da Secretaria Municipal da Fazenda. A mediação tributária, então, será exercida por mediadores internos ou externos,
caracterizados pela existência ou não de vínculo funcional com a administração pública municipal, os quais atuarão no âmbito das câmaras, que integrarão a estrutura da Superintendência da Receita Municipal na Secretaria Municipal da Fazenda e da Procuradoria-Geral do município. O município de Porto Alegre, então, adotará práticas que incentivem uma cultura de conciliação tributária, especialmente por meio de mediação tributária, promovendo um ambiente de formação de consensos preventivos e resolutivos de conflitos entre o fisco e o contribuinte, obviamente observada a legislação existente. As sessões de mediação tributária serão realizadas em ambiente presencial ou virtual, devendo o Executivo Municipal disponibilizar instalações físicas, digitais ou eletrônicas, adequadas às melhores técnicas de autocomposição de conflitos e de formação de consensos, respeitados os parâmetros de proteção de dados pessoais, sigilo e segurança das informações. Então, na área fiscal, envolvendo ICMS do Rio Grande do Sul e ISSQN de Porto Alegre e outros tributos municipais, eram estas as alterações que gostaríamos de trazer aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária e desejamos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. De novidade que nós tivemos na legislação previdenciária na semana passada, a primeira delas que eu gostaria de trazer para vocês foi a publicação no portal da RAIS do prazo para entrega da declaração do ano base 2021, que iniciará no próximo dia 28 e irá até o dia 29 de abril de 2022. Para esse ano, temos por novidade o fato de que o campo de identificação do trabalhador PIS, PASEP e NIT passará a ser facultativo. Para os empregadores dos grupos 1 e 2 do E-Social, serão usadas para fins de declaração da RAIS as informações prestadas no E-Social até 1º de março de 2022, relativas aos eventos com repercussão no ano base 2021, o que significa que se tiver alguma correção a partir de 1º de março de 2022, essa informação no E-Social não será utilizada para efeito de RAIS. Já os empregadores dos grupos 3 e 4 do E-Social ainda deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GD RAIS para o ano base de 2021. Outra informação importante a destacar em relação à entrega da RAIS é que todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração do ano base 2021 utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. Para os demais estabelecimentos que não se enquadram nessa obrigação, a utilização da certificação digital continuará facultativa. E encerrando o tema RAIS, gostaria de informar que o Manual de Orientação da RAIS Ano Base 2021 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Para os trabalhadores que possuem apenas carteira do trabalho digital, o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual da RAIS desse ano. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Ainda tivemos na semana passada a publicação da medida provisória número 1171,
que instituiu o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para empreendedores. O Sim Digital, como será chamado, tem os objetivos de criar incentivos à formalização do trabalho e ao empreendedorismo, incentivar a inclusão financeira e o acesso ao crédito para empreendedores excluídos do sistema financeiro e, além disso, ampliar os mecanismos de garantia para a concessão do microcrédito. Microcrédito esse destinado aos empreendedores, inclusive por meio de Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. A referida medida provisória também trouxe alterações importantes nas legislações trabalhista e previdenciária, dentre as quais destacamos: primeiro, a alteração do prazo de recolhimento dos encargos previdenciários, do FGTS e Imposto de Renda do empregado doméstico, que passará a ser até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Também a alteração do prazo de recolhimento dos encargos previdenciários, incluindo o Fundo Rural, do FGTS e demais encargos trabalhistas, sob a responsabilidade do segurado especial, que também passará a ser até o dia 20 do mês seguinte ao da sua competência. Além disso, ocorreu um acréscimo na multa pela falta de depósito ou depósito a menor do FGTS, que passará a ser de 30% sobre o débito atualizado. E a cobrança de multa específica pela falta de anotação relativa à admissão na carteira de trabalho do trabalhador prejudicado, a qual terá um valor de R$3.000. Cabe destacar que essas alterações somente entrarão em vigor a partir da data de início da arrecadação por meio da prestação dos serviços digitais de geração de guias, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 17 da Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia. Ainda em relação ao Fundo de Garantia, também tivemos a publicação da medida provisória número 1105, que aprovou o saque extraordinário do FGTS. Até o dia 15 de dezembro desse ano, os trabalhadores poderão efetuar o saque de até R$1.000 de suas contas vinculadas do FGTS. Na última sexta-feira também tivemos a publicação da nota no portal do E-Social que, em razão de inconsistências verificadas no processo de integração dos eventos do E-Social ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, desde ontem até o dia 25 próximo, ocorrerá uma parada na integração online para processar os eventos retidos e evitar o risco de processamento desordenado de eventos. Após concluída essa manutenção, os eventos que foram transmitidos durante o período da parada serão incorporados à base do Cadastro Nacional de Informações Sociais automaticamente, não sendo necessária qualquer intervenção pelos usuários. Encerrando o painel tributário dessa semana, gostaria de comentar em especial aqueles encarregados da área de recursos humanos das empresas, que a Justiça do Trabalho vem firmando o entendimento de que é possível a demissão por justa causa daqueles trabalhadores que descumprirem as regras das empresas que proíbem ou limitam o uso de celular. Já temos decisões de segunda instância até do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração, para fins da demissão por justa causa, o fato do empregado estar direcionando o seu tempo para atividade diversa para a qual foi admitido. Na maioria, essas decisões possibilitam que o empregador crie as suas regras internas, restringindo ou proibindo a utilização do celular. Assim, o descumprimento dessas regras acabam, normalmente após serem aplicadas sanções mais brandas, como a suspensão do trabalhador, ocasionando a demissão por justa causa. Portanto, fico alerta para os gestores de RH
avaliarem essas considerações e, se for o caso, implantarem as regras internas relativas ao uso de celular nas dependências da empresa. Por hoje, seriam essas as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Insta e seguir a CCA Bernardon para ficarem atualizados em relação às novidades da legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.